Hello guys, this is teacher Priscilla and today we're gonna talk about the time. What time is it? Peguem o book de vocês e vamos começar a nossa aula. Hoje, como vocês podem perceber, vamos falar sobre horas. Abram o book de vocês na página 26 para iniciarmos. Vocês já sabem ver as horas? Acredito que agora que vocês estão no sexto ano, muitos de vocês já sabem ver as horas. Mas se você estiver um pouco inseguro, não se preocupe. Vamos revisar, tá bom? Para que vocês possam seguir nessa unidade de forma mais tranquila. Antes de tudo, vale lembrar que nós temos dois tipos de relógio. O relógio analógico, que são aqueles que usam ponteiro, e o relógio digital. Todo mundo consegue ver a hora no relógio digital. É o que a gente utiliza no celular, alguns relógios de pulso também dão horário de forma digital. Mas é necessário que a gente saiba como ler as horas também através de um relógio analógico, tá bom? E é isso que a gente vai ver nesse próximo slide. Muito bem. Quando nós olhamos para um relógio, nós iremos observar primeiramente os ponteiros deles, tá bom? O ponteiro menor, ele é responsável por marcar as horas, tá? Então, onde ele estiver marcando, significa que é aquela hora, tá? Já o ponteiro maior, ele é responsável por marcar os minutos. E nós vamos contá-lo de 5 em 5, tá bom? Porque lembrando, uma hora tem 60 minutos. E se a gente for contar aqui, cada númerozinho desse, de 5 em 5, a gente vai dar uma volta toda no relógio e chegar até 60 minutos, que é uma hora. Então, vamos observar. Esse relógio, o ponteiro menor está apontando para qual número? Para o 2, não é verdade? Então, a gente coloca assim, 2, certo? E o maior está apontando para o 12. Se a gente contasse de 5 em 5 minutos, seria 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Quando a gente chega no 60, o que acontece com o relógio? Ele zera, tá bom? Quando o ponteiro maior estiver sobre o relógio, ele já terminou a primeira volta dele, então ele zerou. E aí, o que nós vamos fazer? Nós colocamos aqui 00. E sabe o que isso significa, gente? Que é aquela hora exata, em ponto. Então, quando a gente olha para esse relógio e vê o ponteiro maior em cima do 12 perfeitamente e o menor em cima do 2, nós dizemos que são 2 horas em ponto. Certo? Muito bem. Agora, vamos olhar então esse próximo relógio. O ponteiro menor está apontando para onde? E o maior? Então, que horas você acha que esse relógio está marcando? Quem falou 8 horas em ponto, acertou. Quem falou 8 e 12, não. Tá? Lembrando que o ponteiro maior, embora esteja em cima do 12, nós vamos contar os minutos de 5 em 5. E quando ele chega aqui no 12, zera no 60, 8 horas em ponto e não 8 e 12. Vamos ao próximo relógio. E agora, galera? Ponteiro menor tá apontando para onde? Ponteiro maior tá apontando para onde? Esse relógio tem até uma dica aí, né? Sobre os minutos. Bem pequenininho. Já? Quem falou são 10 horas e 10 minutos, parabéns. Quem falou 10 e 2, vamos relembrar que o ponteiro maior, ele aponta para os minutos. E os minutos nós contamos de 5 em 5. É por isso que esse relógio aqui tem até esse segredinho aqui guardado. Tá bom? Vamos para o nosso último relógio. E agora? Você consegue acertar, cabeção? What time is it? Quem falou 12 horas em ponto? Yay! Congratulations, tá bom? O ponteiro menor está sobre o 12, 12, e o maior, 00. Não é 12 e 12, sim 12 horas em ponto. Gente, isso aqui foi uma breve revisão de como nós podemos ver as horas, tá? Se você não está se sentindo seguro, dê uma pausa, assista novamente e pratique um pouquinho.
porque agora vai ser necessário você ter essa independência e essa segurança para ver as horas. Sei que o que mais podemos fazer nesse momento é observar o relógio passando, tá bom? Para quem conseguiu, let's continue. Muito bem, agora é hora de aprender como nós vamos perguntar e falar as horas no inglês, afinal, isso é uma English class. Como eu falei no início do vídeo, what time is it? É a forma que a gente pergunta. Que horas são? What time is it? Tá bom? E seguindo o nosso exemplo aqui desse relógio, gente, uma dica que eu dou para vocês é transformar todo o relógio digital, todo o relógio analógico logo em digital. Assim facilita muito. Então, são 2 horas em ponto, né, teacher? E como é que eu faço para falar isso em inglês? A expressão em ponto, ou seja, quando seu reloginho estiver marcando 00 cravadinho, a gente fala isso em inglês o'clock. Então, toda vez que for aquela hora em ponto, você pode acrescentar essa expressão o'clock. 2 em inglês é 2, então nós vamos dizer assim, it is 2 o'clock. Ou você pode pegar esse it is e abreviá-lo e transformá-lo em it's 2 o'clock, tá? 2 horas em ponto. Se fosse 9 horas em ponto, como é que seria? It's 9 o'clock, tá bom? Então não esqueça. Quando o relógio estiver marcando os minutos 00, ou seja, aquela hora exata em ponto, nós iremos utilizar a expressão o'clock. Mas, teacher, e quando a hora marcada não for exata, não terminar em 00, como é que a gente vai responder? A gente continua usando o o'clock? Não, nós não usamos o o'clock. Aqui eu vou mostrar para vocês 2 formas de responder a hora quando não é exata no inglês, tá bom? Quem até já estudou comigo esse assunto alguns anos atrás, vai até lembrar. Essas 2 formas estão corretas, mas o livro de vocês vai abordar apenas a segunda forma que a gente vai verificar já já. Antes de tudo, o que eu faço primeiro? Transformar esse relógio em digital. Então, vamos lá. Ponteiro menor está apontando para o 10. Ponteiro maior para o 2, só que por ser minutos, a gente conta de 10 em 10, então, perdão, a gente conta de 5 em 5. Então, aqui o relógio está marcando 10 e 10. Como que a gente diz isso em inglês? It's, sempre usando o is, tá bom? É nosso início de ou são tal horas. 10 em inglês é 10 e 10 em inglês é 10. It's 10:10. Aqui nesse exemplo vem primeiro a hora, depois o minuto. Esse aqui está correto. E a segunda forma, que é a qual a gente vai verificar no book de vocês, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dizer quantos minutos já passou daquela hora exata. Então, quantos minutos passou? 10. Past 10. It's 10 past 10. Ou seja, 10 minutos das 10 horas, que a gente subentende são 10 e 10. A palavra past, ela significa passar, tá bom? Algo que já passou. Então, no inglês nós também podemos dar as horas assim, dizendo quantos minutos já passou da hora cravada. No caso, 10 minutos passados das 10, ou seja, 10 e 10. É um pouco confuso para a gente em português no início, mas com o tempo você vai entender. Então, a gente vai lembrando. Usa quantos minutos passou da hora exata através da palavra past. It's 10 past 10. Ok? Sabe aquelas piadas que geralmente os idiomas pregam na gente? Então, nós temos que ter atenção em uma informação muito importante aqui. Lembra que eu estava vendo lá o relógio? 10 minutos que passaram depois das 10, enfim. Presta bem atenção, porque quando o seu relógio estiver mostrando que passou 15 minutos ou 30 minutos, ele não vai querer que você coloque 15 para 15 e 30 para 30. Ele vai usar uma outra forma, tá bom? Ele vai usar, quando o relógio estiver indicando 15 minutos, que já passou 15 minutos da hora X, ele vai querer que você use a palavra quarter. Porque a palavra quarter significa 1/4. E se você pegar o seu relógio e dividir em 4,
do 1 ao 15 vai ser a quarter, um quarto do relógio, ou seja, já passou um quarto daquela hora. E no 30 minutos você vai usar a palavrinha half. Half significa metade, ou seja, você vai estar dizendo, passou metade do relógio daquela hora X, tá? Então, só para deixar bem esclarecido, se o ponteiro estiver maior, estiver apontando para o 5, it's 5 past. Apontando para o 2, que é o 10 minutos, né? It's 10 past. Mas se ele estiver apontando para o 3, que indica 15 minutos, aí você vai falar quarter. Se estiver indicando para o 4, que é 20, 20. Se você estiver indicando para o 5, que é 25, 25. Mas se estiver apontando para o 6, que é 30, half. Então, só esses dois são diferentes. O ponteiro maior indicando o 3 e o 6, que é um quarto e metade. Meio confuso, né? Mas não se preocupe, porque você tem essa informação aí no book de vocês e aqui no slide você pode sempre confirmar. Muito bem. Então, vamos dar uma observada aqui nesses dois relógios para a gente treinar um pouquinho. Vamos lá. Ponteiro menor tá onde, galera? E ponteiro maior. Ok. Isso significa que são 7h15. Very good. Usando o segundo modelo que a gente trabalhou, tá bom? Dizendo quantos minutos passou da hora exata, como que você diria essa hora em inglês? Lembrando que quando estiver contando 15 minutos, nós dizemos que já passou um quarto do tempo. Então, a resposta certa, it's quarter past 7. São 7h15, ou você traduz como são um quarto depois das 7. It's quarter past 7. Próximo clock, próximo relógio. Verifiquem aí que horas são. What time is it? Relógio, o ponteiro menor tá no 7, ponteiro maior no 6, 7h30. E como que a gente vai transformar isso para o inglês? It's half past 7. Já passou metade do relógio depois das 7, tá bom? Muito bem. Let's continue. Vamos continuar. O past, que já passou, né? Que indica quantos minutos passou, você só vai usar na primeira metade do relógio, ou seja, apenas do 1 ao 6, para mostrar quantos minutos já passaram. Quando o relógio, o ponteiro maior, passar do 6, já for para o 7, nós vamos entrar em contagem regressiva. A gente vai começar a indicar quantos minutos vão faltar para a próxima hora, tá bom? Então, lembrando, a gente diz quanto tempo já passou daquela hora exata do 1 ao 6 e passou do 6, a gente já vai dar a hora contando quantos minutos faltam. Por exemplo, naquele relógio de ainda agora, 7h30. Se tiver 7h35, eu já ia dizer assim, faltam 25 minutos para as 8, tá bom? E como que a gente usa isso? Se para dizer que o tempo passou, a gente usa o past, para dizer quanto falta, a gente vai substituir pelo to, tá bom? Porque então, to significa para, tá bom? A partir do momento em que o ponteiro maior, que indica os minutos, passar do 6, do 7 em diante, nós vamos entrar numa contagem regressiva de quantos minutos faltam para a próxima hora. Vamos praticar aqui com esse relógio de baixo primeiro. O ponteiro menor está apontando para o 10, então são 10, e o maior para o 8. Contando de 5 em 5, que horas vai dar isso aqui? Muito bem, 10h40. Então, lembrando que a partir de agora, nessa segunda metade do relógio, nós estamos contando quantos minutos faltam para a próxima hora, que no caso seria 11 horas. 20 minutos. Então, como que eu digo isso em inglês? Faltam 20 minutos para as 11, usando o to no lugar do past. Vai ficar assim. It's 20 to 11. Tá bom? It's 20 to 11. Agora, vamos verificar nesse relógio de cima. Ponteiro menor, 7h45. Muito bem. Só que, lembra quando eu falei para vocês dividirem o relógio de vocês em 4? E a gente viu que quando marca 15 minutos está dizendo que já andou um quarto do relógio?
E se tiver faltando só um quarto do relógio para a hora? Então, gente, quando a gente também estiver usando o to e o ponteiro maior estiver apontando para o 9, a gente também vai dizer falta um quarto do relógio para as 8, tá bom? Então, a gente diz que são 7h45 em inglês através do It's quarter to 8, certo? Isso aqui foi o nível de informação para vocês. Eu sei que pode parecer muito, mas não se preocupe, eu vou estar sempre aqui para auxiliar vocês, tá bom? Vou liberar agora a atividade e também vou estar por lá através do áudio para explicar direitinho como vai funcionar. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Muito bom poder passar esse tempinho com vocês. Vejo vocês daqui a pouco. Bye!